Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria que você analisasse primeiro hoje o desempenho do retorno do Paulo Henrique Ganso. Eu sei que é muito cedo para a gente falar do jogador que ficou tanto tempo afastado e todo o problema que ele passou, mas queria que você já falasse um pouco sobre esse primeiro treinamento que você teve com ele, como que você acha que ele se adaptou à partida de hoje, já fisicamente. E a segunda pergunta em algum momento a torcida do Fluminense se mostrou um pouco reativa pelo empate do Red Bull Bragantino e chegou a vaiar o Freitas, o Martinelli. E eu queria que você falasse como jogador mesmo, a sua experiência. Quando você está em campo ali e a torcida está vaiando, você acha que é um momento que o jogador sente mais pro lado negativo ou você está concentrado ali no jogo? O que importa é o que está acontecendo dentro das quatro linhas? Obrigado. Depende muito do jogador, né? Depende muito da personalidade de um para o outro. Alguns sentem, outros não sentem. É sempre ruim, né? A gente escutar as vaias por parte da torcida, em perseguir A, B ou C. Mas isso tudo pode ter certeza que com o tempo vai melhorar. Com trabalho, eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor é o reflexo do time dentro do campo. O Martinelli estava sendo perseguido pela torcida e de repente ele foi o herói do jogo. É um garoto de xerém que tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Eu mesmo estava falando agora com o presidente. Com esses garotos de xerém a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Aí daqui a pouco o presidente vende, aí por que vendeu? Entendeu? As coisas vão melhorar, pode ter certeza. E que tudo que o torcedor quer é que a equipe vença. E hoje, mesmo com todas as dificuldades, a equipe conseguiu os 3 pontos importantes dentro de casa, fizemos nosso dever de casa. Quanto ao Ganso, eu conversei com ele ontem, ele me passou confiança, falou que estava se sentindo bem, apesar do longo período que ele esteve parado, mas acho que acima de tudo já é uma vitória dele ter se recuperado 100% do problema. Então ele está recuperado disso. É lógico que ele está longe ainda das melhores condições físicas e técnicas dele, mas isso ele vai recuperar. Eu acho que o mais importante de tudo é que ele está feliz por ter voltado, está 100% no problema dele, isso que era o mais importante. Agora a parte física, a parte técnica, no decorrer dos dias e dos jogos, ele vai recuperar. Renato, boa noite. Continuou com o Jornal da KTO 1902. Renato, você repetiu o time, né? Muito pelo pouco tempo de treino que você teve. Foram só 2 treinos desde o anúncio. Um bom primeiro tempo hoje. No segundo, lá de cima, deu para ver que você estava falando muito com o time, né? Parecia que estava irritado com alguma coisa. Nesses poucos dias de treinos e com o jogo de hoje, o que dá para você falar de ajustes que esse time precisa? É um time muito do treinador anterior, né? Foram só 2 dias de treino. Quais ajustes que esse time ainda precisa, na sua opinião, para ficar mais com o que você projeta para o futuro? Obrigado. Só com o tempo, né? Não é o Renato, podia ser um outro treinador, ninguém é mágico. Chegar aqui em 2 dias, corrigir os erros. Eu sei quais são os erros que eu preciso corrigir, mas não vai ser da noite para o dia, ainda mais sem tempo. Eu acho que com o passar dos dias, apesar que é um jogo em cima do outro também, tem essa dificuldade de a gente treinar do jeito que a gente quer, por falta de tempo. Então acho que nesse momento aqui, pelo menos eu gostei da atitude dos jogadores. Eu gostei desde do primeiro minuto, nós tivemos um bom primeiro tempo, praticamente jogamos dentro do campo do adversário. Segundo tempo, nós cedemos um pouco de espaço para o Bragantino cresceu na partida justamente porque a gente estava cedendo esse espaço para eles. Procurei colocar sangue novo, mesmo assim nós tivemos um pouquinho de dificuldade, justamente por falta de entrosamento desses jogadores que entraram, porque uma coisa é você estar jogando, outra coisa é você entrar no campo, ter essa dificuldade e ficar correndo atrás do adversário, apesar que nós estamos vencendo a partida. O Bragantino colocou bastante atacantes, colocou nosso time lá para trás, infelizmente nós tomamos o gol. Mas eu acho que o mais importante de tudo, mesmo com todas as nossas dificuldades no segundo tempo, a gente conseguiu os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, um campeonato longo, você precisa fazer o dever de casa, precisa buscar pontos fora de casa também. Mas apesar do pouco tempo e de falta de tempo para treinar, eu gostei da maior parte, não digo de todo o jogo, mas eu gostei da maior parte do jogo da minha equipe. É lógico que nós temos que ajustar algumas coisas. Quero ajustar, já sei o que eu devo ajustar, mas infelizmente, no momento, o nosso maior problema é o tempo. Então,
a gente vai procurar, mesmo tendo pouco tempo, dentro do possível, corrigir algumas coisas. Boa noite, Renato, tudo bem? Prazer falar com você. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você falasse do Canóbio, que é um jogador que se doa muito, voluntarioso taticamente. E se ele sentiu alguma coisa, foi algum cansaço ou foi opção sua mesmo? Obrigado. Não, foi opção. Ele correu, ele já vinha mancando desde o primeiro tempo, numa dividida que ele teve com o adversário. Eu tinha que mudar, colocar sangue novo, eu estava bastante desgastado, da mesma forma que o Arias estava desgastado. Vocês não sabem, mas o Arias teve febre essa noite, entendeu? Ele estava sentindo esse cansaço, e eu tinha que tirar um dos dois justamente para colocar sangue novo. Mas eu falei com o Arias, ele falou que estava se sentindo bem, então tinha que colocar também o Keno por esse lado aí, para que a gente pudesse ter pelo menos 1 para 1, que é importante no futebol, e esse jogador nós temos que é o Keno, pelo menos para segurar a bola na frente, cavar uma falta, conseguir a jogada de fundo. Por isso que eu tirei o Canóbio e deixei o Arias. Então tem muitas coisas que durante a partida vocês não sabem, vocês não são culpados, mas o treinador sabe. Entendeu? Eu falei com o jogador, falei com o departamento médico, sabia desse problema do Arias, mas por incrível que pareça, lá pela metade do segundo tempo, ele começou a fazer boas jogadas pelo lado direito, por isso que eu o mantive. Aqui, boa noite, Yuri Duque, BTB Esportes. Renato, após 11 anos, você está de volta ao Maracanã como treinador do Fluminense. Queria que você falasse um pouco do sentimento que foi hoje reencontrar o torcedor. A torcida, quando anunciou seu nome no telão, fez uma bonita festa, aplaudindo, enfim, diferente até mesmo do clima que estava com antigos trabalhos de treinadores aqui no Fluminense. Como é que foi para você receber esse carinho do torcedor? E também, se pudesse trazer uma atualização, havia expectativa de que o Fuentes também pudesse aparecer nessa partida. Ele estava fazendo atividade na sexta-feira pelo gramado, correndo, enfim. Há uma previsão? Você já pensa em contar com esse jogador? Como é que você analisa isso? Obrigado. Não, eu sempre fico feliz com o carinho do torcedor, óbvio. A gente sempre procura devolver esse carinho dele com vitórias, foi o que aconteceu hoje. Como você mesmo falou, depois de 11 anos, me sinto feliz, sempre, praticamente, me senti sempre em casa aqui. Quanto ao Fuentes, é recuperar a forma física. Eu tenho que falar, tive muito pouco tempo de conversar com o fisiologista, com o departamento médico, para saber realmente as reais condições. Eu procurei dar mais atenção para os jogadores que vieram para o jogo, a equipe. Por isso que eu coloquei a mesma equipe que jogou a última partida, justamente para ter um pouco de entrosamento, entendeu? Já tive problema de pouco tempo para treinar. Se eu mudasse algumas posições, ia ter mais problemas ainda, pode ter certeza, entendeu? Por causa devido ao entrosamento. Então, aos pouquinhos, vou conversando com os fisiologistas, do departamento médico, saber desses jogadores que estão entrando no departamento médico, quando que eles poderão voltar, em que condições eles já estão, entendeu? Então, nesses 2 dias foi muito corrido para mim, porque justamente por isso eu tive que dar mais atenção para o pessoal que começou a partida, fazendo 2 trabalhos táticos e levando para o banco quem tinha condições de jogar. Boa noite, Renato. Thiago Carvalho, da Band. Eu acho que o torcedor ficou muito emocionado, satisfeito com a tua chegada durante a semana. Imagino que para você também tenha sido um momento de emoção ou de reencontrar o torcedor, como tu disse. E eu acho que o torcedor tem muito na lembrança também das tuas outras passagens, aquela final de Libertadores, teu próximo compromisso é o Campeonato Sul-Americano. Queria saber, não quero priorizar nenhuma competição, mas queria saber se para você é especial jogar uma competição sul-americana com o Fluminense, ter a oportunidade de disputar, quem sabe conquistar um campeonato sul-americano com a camisa do Fluminense. Eu acho que não só o sul-americano, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida. No momento que a gente entra numa competição, seja lá sul-americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim, qualquer competição a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, né? Mas a gente trabalha para que isso aconteça. O desejo é sempre dar volta olímpica, mas a gente sabe que temos já a Sul-Americana, que na próxima quinta-feira mais um jogo, no domingo nós temos mais um jogo importante contra o Santos, e a gente está lutando contra o tempo, porque a gente precisa corrigir certas coisas urgente e não tem tempo. E daqui a pouco é impossível você colocar sempre a mesma equipe em campo. Nós jogamos hoje, já teve o desgaste deles da última viagem, longa, cansativa. Pagamos exatamente por isso também, pelo cansaço um pouquinho no segundo tempo. Quinta-feira já tem um jogo pela Sul-Americana aqui no Maracanã e domingo já tem o Santos. Então, quer dizer, é difícil você, não tem como você colocar em todos os jogos a mesma equipe. E por isso que muitas vezes você tropeça numa competição justamente por isso, entendeu? Porque são 2 competições importantes que o clube está disputando. A gente vai procurar sempre colocar os melhores em campo em todos os jogos, buscar as vitórias.
Mas a gente sabe que de vez em quando a gente tem que dar uma segurada no jogador aqui, dar uma segurada no jogador aí, que vocês não têm as informações, mas eu tenho. Então, muitas vezes, ao invés de colocar um jogador em dúvidas no campo, de repente ele está sentindo alguma coisa e vocês não sabem, muita gente às vezes até critica, por que fulano não jogou? Não é de repente porque a gente quer poupar o jogador. Muitas vezes a gente vai evitar que o jogador se machuque. Então essas informações eu falo para vocês, eu tenho. Vocês não têm, mas faz parte do trabalho de vocês, mas também faz parte do meu trabalho. Renato, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. A gente viu que depois do jogo você ficou com os jogadores ali no campo, né? Foi até saudar um pouco os torcedores. Queria saber como é que está sendo esse primeiro contato com o elenco, porque a maior parte dos jogadores você não tinha trabalhado ainda junto, né? O Ganso até depois do jogo falou que quem está no meio do futebol sempre ouve falar de como você é, do relacionamento bom que você tem com os atletas e que isso não causa nenhum empecilho assim, dentro do grupo. Queria saber como é que você se sentiu, assim, como é que foi para você esse primeiro contato, com esse pouco tempo de contato, mas esse contato com os atletas ali, nesse início de trabalho. É muito bom, muito feliz, e você tocou num assunto importante, né? Porque como o treinador fala com o treinador, com outro treinador no caso, os jogadores também se falam entre si, jogadores de outros clubes, entendeu? Então é bom que sempre vem as notícias boas, né? Ao meu respeito. Mas eu acho que quem faz o dia a dia do trabalho, ficar livre, leve, solto, é o próprio treinador. E isso eu me garanto. Então eu tenho essa qualidade. Eu já conheço principalmente a parte técnica deles. Pessoalmente, eu os conheço no dia a dia. A partir de amanhã, por exemplo, já começo a fazer coletivos, justamente para conhecer alguns atletas que eu ainda não os conheço, principalmente as características deles. Por isso que daqui a pouco, se eu fizer uma substituição errada, é porque de repente eu não conheço justamente todos os jogadores. É por isso que amanhã, por exemplo, eu vou fazer o coletivo justamente para conhecer as características de alguns jogadores que eu não conheço. Eu conheço praticamente 80% do grupo do Fluminense. E chegar no meio do tiroteio, precisando ganhar os jogos sem ter tempo para trabalhar, é difícil. É difícil, tendo que corrigir alguns defeitos, entendeu? Mas faz parte do nosso trabalho, o presidente me contratou para isso. E no dia a dia a gente vai procurando acertar em todos os setores, onde a gente está errando, elogiar onde que a gente está acertando e procurar melhorar no dia a dia. Agora, não tem um time no Brasil, não tem um time no mundo que não precisa corrigir algumas coisas, mesmo vencendo. E não seria o Fluminense que estaria 100%. Então, trabalhar, eu conheço praticamente, como eu te falei, quase todo esse grupo aí. Estou feliz por estar aqui. Eu tenho certeza que hoje já deram uma boa resposta para mim, dentro do campo, daquilo que eu pedi para eles. É lógico que falta bastante, mas pode ter certeza que no decorrer dos jogos e dos dias a gente vai melhorar. Fala, Renato. Você, em várias respostas, né, até agora, você está falando da questão do tempo, né? Você entrou, como você já mesmo mencionou, no meio do furacão. Você não vai ter tempo para trabalhar, enfim, de uma semana livre de treinamentos e tudo mais. Eu queria saber como é que vai ser esse trabalho de correção, até porque também os caras têm que descansar, tem viagem, né? Daqui a pouquinho vai ter, vocês vão fazer 2 jogos no Rio, 3 com o de hoje, mas vai ter viagem daqui a pouquinho, e esse tempo vai ficar cada vez menor. E só um detalhe, né? Você acertou com o Fluminense, se apresentou, está estreando hoje, até o dia que você estava, enfim, descansando, de férias, o sol estava na praia. Você se apresentou para trabalhar, acabou o sol, só tem chuva. Olho meu, falei pra minha galera, eu vou começar a trabalhar, mas vai chegar chuva também. Vocês também não vão pra praia, não. Você falou bem, o nosso maior problema é a falta de tempo. É a falta de tempo. É um jogo em cima do outro, é outra competição, são as viagens. O que vai me ajudar bastante, além do pouco tempo que eu tenho para treinar no campo, é o vídeo. O vídeo, muitas vezes, você, através do vídeo, através das imagens, eu posso corrigir, elogiar onde que nós estamos acertando, corrigir, mesmo não tendo esse tempo todo para ir para o campo, mas corrigir no vídeo, para mentalizar os jogadores aquilo que eles estão fazendo errado e procurar melhorar, entendeu? Então, essa é uma arma que o treinador tem, na sala, no vídeo. É lógico que a gente prefere, a gente que eu digo os treinadores, é lógico que eu prefiro trabalhar no campo, só que não adianta a gente ficar dando soco em ponta de faca, não tem esse tempo, e a gente precisa melhorar, a gente precisa corrigir bastante coisa. Então, pouco tempo a gente vai trabalhar na prática, que é no campo. E muita coisa a gente vai procurar corrigir na teoria, que é na sala de vídeo.
A última aqui para encerrar, Renato. Boa noite, Renato. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Renato, a gente tem visto nesse jogo especial, é uma pergunta nem tanto sobre o jogo, mas para uma matéria especial. A gente tem visto muitos torcedores com muitos itens de colecionador, a camisa de 95, a faixinha na cabeça. Hoje não foi diferente. Mas há uma impressão de que há uma recepção diferente das outras 6 que você teve pelo clube. Minha pergunta é, você está sentindo que está tendo uma recepção diferente, mais amorosa até, com você, diferente das outras 6? Cara, para falar a verdade, eu me sinto feliz pelo carinho que o torcedor me recebeu, com que eles mandam mensagens, tudo. Mas nem deu tempo para perceber isso direito, sabia? É muito trabalho. Aí, a minha voz, inclusive, está indo embora. Então, é trabalho, mas eu fico feliz porque o torcedor do Fluminense sempre me tratou com muito carinho. O torcedor pode ficar tranquilo que eu sei da preocupação dele de ver que a gente precisa corrigir alguma coisa. Volto a repetir, apesar do pouco tempo, a gente vai procurar corrigir. O que a gente quer sempre é trabalhar bastante para dar alegria para o nosso torcedor. O que eu peço é que o torcedor venha sempre para o Maracanã para incentivar a equipe. Que não pegue no pé de A, B ou C. Eu sei, às vezes o torcedor se irrita, mas quer vaiar, vai quando termina o jogo. Mas durante os 90 minutos, incentive a equipe. Porque tem jogadores que sentem as vaias. E aí o torcedor quer a vitória, o jogador sente e todo mundo perde com isso porque o jogador não vai render o que ele pode. Você vê o que é o futebol, né? O jogador que estava sendo perseguido hoje, em algumas ocasiões, o Martinelli, fez o gol da vitória. Então você vê que aí o torcedor vibrou, o torcedor aplaudiu, o torcedor ficou feliz, mas justamente alguns torcedores, eu acho que não são todos, justamente o jogador que mais estava sofrendo, de repente, com as vaias, deu alegria a esse torcedor. Então, por isso que eu digo, é difícil para o jogador estar dentro das 4 linhas e de repente está sendo vaiado. Tem jogadores que não têm uma personalidade forte, ele vai sentir que vai acontecer. Daqui a pouco ele vai começar a se esconder do jogo, que não é o caso do Martinelli, né? Mas tem jogadores que vão acabar, e aí prejudica a equipe toda, porque a gente começa a perder 1 ou 2 jogadores justamente porque o jogador fica acanhado. E muitas vezes não posso mais trocar, porque eu já fiz todas as substituições. Então o que eu peço pro nosso torcedor de coração é incentivo. Eu me coloco, eu sei, quando não está dando certa coisa, o torcedor se revolta, mas vamos incentivar, porque o que o torcedor quer é o que nós queremos. São vitórias. Depois do jogo, pode vaiar, pode descarregar as vaias, faz parte do futebol, é normal. Mas muitas vezes, durante o jogo, ao invés de vaiar, se aplaudir, de repente o jogador cresce, ele ganha moral com isso. Você vê, mesmo com as vaias hoje, o garoto deu 3 pontos pra gente. Não que ele tenha dado sozinho, mas ele fez um gol importantíssimo. O garoto que é criado em Xerém. Quantos jogadores o Fluminense já não formou em Xerém? Entendeu? Então esses jogadores é o futuro do clube. Como ele, vão ter outros, vão aparecer outros jogadores. Então é importante. Eu sei que ele tem alguns defeitos ainda, mas a gente vai corrigir. O que a gente quer é esse carinho com todo mundo, por parte do torcedor. E eu tenho certeza que com o trabalho no dia a dia, a gente vai atribuir com vitórias. Obrigado, Renato. Você falou que tem muitas informações dos bastidores do Fluminense, tem nada a ver com futebol. Vou passar a informação dos bastidores da imprensa, não sei se você sabe. Cícero Melo, repórter da ESPN, ele é treinador amador. A gente tem o campeonato da imprensa que a gente joga todo ano. Ano passado, Cícero era treinador do time da ESPN. O time estreou, perdeu de 4-5-0, depois jogou o segundo jogo, perdeu de 4, de novo 5-0. E a ESPN demitiu o Cícero Melo do treinador da ESPN. Depois que Cícero foi demitido, o time começou a ganhar. Jogos e se classificou para as quartas do campeonato. E aí ele quer vir aqui, ou lá, criticar o treinador.